tudo bem? Professor Eduardo Maciel, em mais uma aula do nosso curso, e eu espero que você esteja recebendo conosco conhecimento avançado, porque esse é o nosso propósito aqui no Instituto Humaniza, que você receba sempre um conhecimento que vá além do básico, além do médio, para que você realmente possa avançar e crescer, não somente como pessoa, mas também na área acadêmica, profissional, também crescer na área ministerial. Este é o nosso objetivo. E a nossa aula de hoje, vocês já viram, né? Qual é? Metodologia da pesquisa científica é a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que a gente vai se debruçar aqui em algumas coisas e a gente vai receber sim um conhecimento hard, um conhecimento avançado. Nós precisamos entender de antemão que a palavra metodologia é um método. A palavra pesquisa é aquilo que nós precisamos fazer até o final do curso. E a palavra científica é porque você está na academia. Mesmo o seu curso sendo um curso livre, você precisa apresentar um projeto de pesquisa. No final dessa disciplina, eu vou te explicar tudo como funciona um projeto de pesquisa, mas além do projeto de pesquisa, você no final do curso, você terá um prazo aí de no máximo 6 meses para entregar o teu TCC, que nada mais é do que o trabalho de conclusão de curso. Então você vai precisar sim entender tudo sobre a metodologia da pesquisa científica para que você possa entregar a posteriori o seu TCC, o teu artigo científico. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa disciplina é a diferença de forma e conteúdo. Quando nós chegarmos lá no TCC, que já vai ser o final do curso, você vai ter que apresentar um artigo científico dentro dessa forma aqui. O que compõe um artigo científico, professor? O que compõe um TCC? A capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, a dedicatória, o agradecimento, a epígrafe, tá em preto aí, porque são itens opcionais, não são itens obrigatórios, o resumo, o abstract, o sumário, a introdução, o desenvolvimento, que é o trabalho propriamente dito, a conclusão e a bibliografia, os livros, os sites que você pesquisou. Tudo isso você vai precisar formar aí, juntar esse material em um único artigo científico de no mínimo 20 laudas. 20 laudas é o mínimo, né? Ah, pode ser 30, professor? Pode. Pode ser 50, professor? Pode. Pode ser 25? Pode. Mas no mínimo você precisa trabalhar aí com 20 laudas. Então, quando nós falamos em forma, nós estamos falando do TCC, né? Já é a casa pronta, digamos assim, na chave. Agora, quando nós falamos em conteúdo, que é essa parte azul que eu coloquei aí para vocês, é na realidade o projeto da casa, que é a nossa disciplina de hoje, né? A metodologia da pesquisa científica. E o projeto da casa seria o quê? Seria o tema, seria o problema, seria a hipótese, seria a justificativa, o objetivo, a metodologia, o cronograma e a bibliografia. Hoje eu vou passar em cada um desses elementos e no final dessa disciplina você vai me apresentar um trabalho. Primeiro você vai montar um trabalho que não é de 20 laudas, é um trabalhinho menor, de repente aí com tema, problemática, hipótese, justificativo, objetivo, metodologia, cronograma e bibliografia. Esse trabalho dê aí
umas 8 laudas, digamos assim. Mas eu quero que você entenda que esse trabalho dessa disciplina é apenas um projeto. O que seria um projeto de uma casa? Um projeto de uma casa é um desenho. Sabe quando você leva para um engenheiro, leva para um técnico de edificações ou para um cadista um desenho? Olha, eu queria minha casa com 2 quartos, eu queria minha casa com um banheiro grande, uma cozinha boa, eu queria uma piscina, eu queria uma área gourmet. É o projeto, não é a casa ainda construída. É o pensamento, é o projeto, é o que você imagina de como a casa vai ficar depois de pronta. O projeto, na realidade, para a gente visualizar, é aquela planta baixa, né? Então, é justamente isso que a gente vai ensinar nessa disciplina de metodologia da pesquisa científica. Nós vamos ensinar o projeto, a planta baixa dessa casa que depois se chama TCC. O TCC, ele tem uma composição bem maior que você precisa já visualizar aí para você poder entender absolutamente tudo o que vai ser pedido no final do teu curso. O que vai ser pedido, professor Eduardo, no final do meu curso? No final do meu curso, a composição do TCC é a capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, resumo na língua estrangeira, que é o que eu coloquei lá no outro gráfico como abstract, lista de ilustração, só se você for trabalhar no TCC com alguma coisa ligada à geografia, alguma coisa ligada a figuras, aí você vai precisar sim catalogar, fazer uma lista de ilustrações. Se não entrar figuras ou mapas, se for somente um trabalho escrito, então você pode descartar essa parte aí de lista de ilustração. Também tem o sumário, que é o índice, também tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, esses chamados elementos textuais, e os rosinhas. Os rosinhas chamado elementos pré-textuais, o que vem antes do trabalho propriamente escrito. E por último, as referências bibliográficas. No nosso caso, não precisa apêndice, não precisa anexo e uma contracapa que nada mais é do que uma folha em branco. Essa é a composição de um trabalho pronto chamado TCC, chamado artigo científico. Você precisa entregar para a gente em 2 cópias. Uma cópia você vai imprimir, não precisa encadernar, apenas uma cópia impressa, não precisa nem grampear. O ideal para as correções é que você entregue para a gente dentro de um envelope. Não precisa nem grampear, porque vão haver correções desse trabalho, desse conteúdo. Por isso que também não precisa encadernar. E uma segunda cópia, nós pedimos para você por e-mail, nós pedimos para você via pendrive, né? Antigamente nós pedíamos num CD, mas como hoje muitos aparelhos já não leem mais CD, DVD, então pode ser no pendrive, pode ser uma cópia digitalizada, né? No formato PDF ou no formato Word, para que venha para nossa correção e para que a gente possa enviar para a chanceladora de vocês, tá bom? Vamos introduzir essa disciplina falando um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, que é o que eu vou pedir para vocês nessa aula. O trabalho dessa aula é o projeto de pesquisa. Então eu vou pedir no mínimo para vocês aí 8 laudas. Eu acho que 8 laudas fica de bom tamanho para vocês fazerem um projeto de pesquisa que eu vou dar a vocês nessa aula, o passo a passo, e também vou enviar para vocês um chorinho. O que seria um chorinho? O que seria um bônus? Eu vou entregar para vocês, que está no nosso portal, todos os arquivos, modelos de capa, de contracapa, de folha de rosto, de fichamento, para que você possa, então, apenas tirar os dados
dos alunos que estão ali e colocar os seus dados já na diagramação, já na composição que está ali. Lembrando que eu vou colocar um modelo para você visualizar, que vai ser um modelo de um projeto científico de 8 laudas. E aí você vai precisar fazer o seu projeto científico de 8 laudas, né? Na realidade, você vai precisar trabalhar um pouquinho na composição desse projeto. Há uma diferença do projeto científico e do TCC, do artigo científico, que será o nosso trabalho final do curso. Nosso trabalho final do curso será o artigo científico com, no mínimo, 20 laudas. Sendo esse artigo científico, no mínimo, 20 laudas. Então, você vê que é bem diferente do projeto de pesquisa, porque o projeto de pesquisa ele é o desenho da casa, mas o artigo científico não. O artigo científico já é a casa pronta. Então, no mínimo, 20 laudas. Pode ser 21, 22, 25, 30. Quanto você produzir, melhor ainda. Mas, no mínimo, né, você precisa escrever aí 20 laudas. E a monografia, ela é diferente do TCC e do artigo científico, porque a monografia, ela é no mínimo 50 laudas. E aí precisa ser encadernada com aquela capa, que é uma capa que as universidades pedem, camurçada, né, encadernada, com letras douradas ou letra prata, né, no camurça azul, no camurça preto. Hoje em dia, por causa do espaço físico das universidades, né, as bibliotecas que estão a cada dia mais cheias, já não se pede tanta monografia. A exigência hoje maior são de artigos científicos. Mas fica aí a dica para você entender a diferença de um projeto de pesquisa, de um artigo científico ou TCC e de uma monografia. A diferença está no número de laudas. Por que elaborar um projeto de pesquisa? Por que eu preciso primeiro fazer a planta da casa para depois fazer a casa? Para minimizar os erros. Quando você consegue visualizar a sua casa no projeto, para depois construí-la, você tem um norte, você tem uma planta, você tem aí um caminho, uma bússola. Então, um projeto de pesquisa ele precisa ser elaborado para você procurar a melhor temática, para você ver se aquele tema que você quer fazer, quer escrever, quer pesquisar, tem bibliografia satisfatória, para você ver se você vai conseguir fazer 2, 3, 4 capítulos sobre aquela temática. Então é muito importante você elaborar esse projeto de pesquisa para que você tenha um norte, para que você tenha um caminho. Existem outros tipos de trabalhos acadêmicos e eu preciso falar com vocês nessa aula de metodologia. Existe a resenha, existe as revisões bibliográficas, existe o projeto de pesquisa, que é o que nós vamos fazer, a monografia, algumas graduações ainda estão pedindo monografia, no nosso caso é o TCC, a dissertação, quando você chegar no mestrado, e a tese, quando você chegar no doutorado. Qual é a diferença da resenha para o resumo? Porque resumo você fazia bastante na época de escola, né? O resumo, você pega um determinado conteúdo e você coloca ele no papel de forma dinâmica, de forma resumida, de forma sintática. Você faz uma síntese. Já a resenha, você pode dar a sua opinião. No resumo, nós não damos a nossa opinião, o nosso olhar. Nós somos fiéis àquilo que o autor escreveu. Na resenha, a gente pode opinar. Na monografia, na dissertação,
você falará sempre em terceira pessoa. Segundo Freud, segundo Vygotsky, segundo Calbart, segundo Hernandes Dias Lopes, sempre em terceira pessoa. Nós só falaremos em primeira pessoa quando chegarmos ao doutorado e estivermos escrevendo a nossa tese. Aí sim, você pode falar, eu, Eduardo Maciel, vejo dessa seguinte maneira, porque aí é a tua tese. Aí você está se preparando aí para terminar um doutorado. Uma estrutura de um trabalho acadêmico basicamente é a mesma. Basicamente, desde um projeto até uma tese, ele precisa ter uma capa, ele precisa ter uma folha de rosto, ele precisa ter uma folha de aprovação, e esses elementos são pré-textuais, e nós vamos ver melhor na nossa aula de TCC, que você também terá nesse curso. Agradecimento, epígrafe, já são itens aí que são opcionais. Você só vai fazer lá no TCC se você quiser realmente agradecer alguém, se você realmente quiser ganhar uma lauda com a epígrafe. E aí, então, lá na aula de TCC eu vou ensinar vocês cada uma dessas laudas, cada uma desses parâmetros aí que precisa entrar dentro da estrutura. O sumário nada mais é do que o índice. Então você vai colocar o número de página e o tema ali do capítulo, ou se é a introdução, ou se é a conclusão. Então você vai fazer um sumário. Também você precisa fazer um resumo, e o resumo é uma das últimas coisas que você precisa fazer. Apesar da arrumação ser uma das primeiras coisas na estrutura, na escrita não é assim. Você vai ter que fazer o resumo por último, porque como é que você vai resumir uma coisa que você ainda não escreveu? Você não sabe qual vai ser a temática do primeiro capítulo, do segundo capítulo, do terceiro capítulo. Então, só depois que você escrever os capítulos é que você vai poder resumir. O resumo é uma das últimas coisas que a gente faz. A introdução não é capítulo 1. A introdução é apenas uma chamada para que o autor leia a sua obra. Eu gosto quando os alunos fazem de 1 a 2 laudas. Professor Eduardo, o que é lauda? Lauda nada mais é do que folha. E na academia nós não chamamos folha. Na academia nós chamamos lauda. E a lauda ela não se escreve frente e verso. Ela só se escreve frente. O verso fica em branco. O desenvolvimento, gente, já é o trabalho propriamente dito. Eu gosto muito de um desenvolvimento de 3 a 5 capítulos. Mas aí você tem que dosar o xarope. O que é dosar o xarope, professor? Quando você compra lá um xarope de guaraná para você fazer um refresco, se você colocar muito xarope, vai ficar melado. Ninguém vai gostar. E se você colocar pouco xarope, vai ficar aguado. Então você precisa saber dosar o xarope, temperar, digamos assim, o refresco. A mesma coisa é o desenvolvimento, nem tanto, nem tão pouco. Se você tem um trabalho de 20 laudas no mínimo, eu acho que 3 capítulos já está de bom tamanho. Eu acho que 4, 5, 6 capítulos para um trabalho de 20 laudas você já começa a encher muita linguiça. Então tome cuidado aí no teu desenvolvimento e tome cuidado também na tua introdução para você não passar de 2 laudas, porque 3 laudas, 4 laudas, 5 laudas na introdução já não é mais introdução, né, gente? Aí já é capítulo 1, aí você se perdeu, é muita informação. Introdução é para você chamar o aluno para o teu desenvolvimento. Ainda teremos a conclusão, que é o gran finale, que é o último capítulo da novela,
que é aquilo que você tem de melhor. Você vai colocar ali na introdução, pode até fazer uma recapitulação de tudo aquilo que foi tratado no trabalho, né? Vimos que no capítulo 1 falamos disso, disso e disso. No capítulo 2 falamos daquilo, daquilo e daquilo. Então você pode fazer também uma recapitulação. E a bibliografia, nós pedimos lá no TCC de 20 a 60 obras. Lá no TCC. E aqui no projeto, que é o desenho da casa. No projeto, que é o desenho da casa, nós pedimos no máximo 10 laudas. Porque não é a casa pronta, é apenas o projeto. Então, até 10 laudas está de bom tamanho para o projeto, tá bom? Falando um pouquinho sobre normas e elaboração do trabalho acadêmico, a fonte que você vai usar nesse trabalho, tanto no projeto, que é o trabalho dessa disciplina, metodologia da pesquisa científica, como também no final do curso, no teu TCC, você precisa usar a fonte Arial ou a fonte Times, New Roman, ou a Times New Roman, ou a fonte Arial. São as duas fontes que você pode usar no trabalho acadêmico. Ah, professor, posso usar um coraçãozinho? Não, é um trabalho sério. Eu posso usar uma estrelinha? Também não. É um trabalho sério. Então você não pode usar uma fonte gótica, uma fonte calibre. Não, não, não. Ou Arial ou Times. Particularmente eu gosto mais da Times. Talvez porque eu usei muita Arial no meu ensino médio. Como eu usei bastante no ensino médio Arial, eu gosto muito da Times. Mas aí fica a teu critério. O tamanho do corpo dessa fonte, que é o tamanho 12. Quando for títulos, você pode subir para 14, mas apenas nos títulos ou apenas naquilo que você vai usar nas capas. Fora isso, todo o trabalho você fará, né, em um tamanho 12. E o espaçamento entre linhas, você vai fazer um espaçamento de 1,5. Tem lá um código ali, um comando ali no Word, que você pode ir em espaçamentos, e aí você vai encontrar 1,15, 1,5, 2, 2,5. Você vai escolher 1,5, que é o nosso espaçamento que nós estamos acostumados aí na academia. Na academia, você vai usar esse espaçamento. As margens, elas podem ser superior na parte de cima, 3 centímetros. Ao lado, à esquerda, também 3 centímetros. Inferior, 2 centímetros. Veja como muda, não é tudo 3. Inferior é 2. E à direita também é 2. Então, essa primeira configuração que você vai fazer lá no teu layout, a configuração de margens. Uma vez feito, você indo salvando o trabalho, essa configuração no Word ela vai ficar permanente. 3, 3, 2, 2. Então, primeira coisa, antes de você começar a escrever, é fazer as margens para que o teu trabalho já esteja aí totalmente dentro de um padrão. E é isso que vai ser cobrado muito na forma. A forma é o layout, é o desenho do teu TCC, do teu projeto. Se nós estamos ensinando as normas da ABNT, você deve ter o cuidado, sim, de seguir essas normas para você fazer um exímio trabalho. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho muito bom. Falando um pouco de citações, aí sim você pode mudar a fonte. Você pode colocar a fonte Cabrini e as notas de rodapé você sempre abre no tamanho 10, que é um tamanho reduzido, já que todo o teu corpo, todo o teu trabalho é no corpo 12,
então você reduz para o tamanho 10. E se você quiser um atalho para fazer as notas de rodapé, você pode digitar no teu teclado aí Ctrl, Alt e F. Quando você coloca Ctrl mais Alt mais F, você consegue abrir automaticamente uma nota de rodapé. E é legal porque você vai colocar esse comando e ele já vai para o final da página. E aí você só escreve a definição daquela palavra, como se fosse mesmo um dicionário, né? Você escreve, por exemplo, assim, no seu texto, antropopatismo. As pessoas não têm obrigação de saber o que significa antropopatismo. Aí você abre uma nota de rodapé, Ctrl Alt F. Aí você explica lá embaixo que antropopatismo é uma figura de linguagem onde nós damos características de Deus, características dos homens a Deus. Isso é um antropopatismo. Então você pode colocar lá nas notas de rodapé. Existem algumas normas para a elaboração de um trabalho acadêmico. O texto ele precisa ser justificado. Quando você entrar lá no Word, existem aí textos que você pode colocar ele marginado todo à sua direita ou todo à tua esquerda, ou você pode colocar ele justificado, distribuído. Então procure colocar o texto do trabalho acadêmico de maneira justificada, senão ele pode voltar para a correção. Ele vai voltar para a correção se ele estiver centralizado, se ele estiver à direita ou à esquerda. É muito importante que você entenda isso. Na próxima aula eu vou falar sobre alguns conceitos aí de problemática, de justificativa, de problematização, e eu espero você, tá bom? Um forte abraço para todo mundo. Na próxima aula nos vemos. Não saia daí não.